Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao terceiro e último dia do Congresso FIPAM. Tá passando rápido, porque tá bom, né? É isso aí, um evento com a realização do Sampapão e da IPESP, Associação das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Estado de São Paulo. Esse evento tem o patrocínio de Dorata, JTI, Ecobeer, Meiva Embalagens, Vantage Food, Fritz e América Energia. E para iniciar os trabalhos de hoje, a gente tem uma figura ilustre aqui, porque simplesmente ele é o maior youtuber de panificação do mundo. Então vamos receber com muito carinho Paulo Dourado, do canal Padaria Sem Segredo, com você. Seja bem-vindo. Isso aí. Bom dia. Tudo bem? Pessoal, rodei 1.100 quilômetros para estar aqui hoje, então eu quero um bom dia mais caloroso, tá? Eu falei bom dia, parece que está todo mundo com sono, todo mundo cansado. O Dário está aqui comigo. Dário, levanta aí e filma o pessoal, que eu vou dar um bom dia aqui, e é para filmar. Bom dia, gente! Bom dia! Muito bom, muito bom. Olha, vocês não têm noção do quanto eu estou feliz em estar aqui, mas é muita felicidade mesmo. Eu sou um panificador, eu tenho padaria numa pequena cidadezinha que chama Chapadão do Céu, no interior do estado de Goiás. Eu falo para as pessoas assim, ó, Chapadão tem menos de 20 mil habitantes. Na verdade, é 11 mil. Tem algumas pessoas aqui que visitaram lá, a Selma, né? É uma cidade bem pequenininha. Eu falo menos de 20 mil para não ficar tão feio, né? Agora a gente está inaugurando em Brasília, provavelmente uma das melhores padarias do Brasil, uma padaria muito bonita. Acredito que o mês que vem a gente faz a inauguração. Uma padaria bem bacana mesmo, aconchegante, que foi pensada para ser um estúdio de gravações. É uma padaria para ser um exemplo onde eu quero receber todos vocês lá. Mas, gente, nem sempre foi assim a minha história. Graças a Deus, hoje eu tenho muito que agradecer. Eu tenho uma família abençoada, uma família linda. Minha esposa é uma gata que está aqui. Já já eu vou chamar ela para vocês conhecerem. Mas eu tive toda uma trajetória. Eu gosto muito de falar sobre panificação, principalmente com quem está começando, com quem está desanimado, aquele cara, poxa, eu estou tentando e não consigo, estou tentando crescer, estou tentando fazer acontecer a minha história e não está indo, não está dando certo. Eu gosto de conversar com esse público porque eu passei muito por isso. Eu vou contar uma história para vocês rapidinho da minha vida, vocês vão entender que eu tinha tudo para dar errado. Esses dias eu conversando com meu irmão mais velho, eu falei, poxa, mano, a gente tem muito que agradecer a Deus, porque de verdade a nossa família é uma família muito desestruturada. Literalmente, gente, eu estar aqui hoje falando com vocês no maior evento de panificação da América Latina é um milagre. É literalmente um milagre. Vou contar para vocês rapidinho a história da minha vida. Eu sou filho da dona Joanilda, somos 5 irmãos. Essa história é um pouco triste, tá, gente? Tive alguns irmãos que foram vendidos, irmãos que foram doados. Eu fui um filho doado. A minha mãe, ela é fruto de um estupro. Ela é fruto de um estupro. E, infelizmente, a minha avó obrigava a minha mãe a se prostituir com 13 anos de idade. É uma história bastante triste mesmo. Meu pai, senhor, negro, meu pai, acredito com 20 e poucos anos, morava em Santa Helena, cidade do interior do estado de Goiás. Infelizmente, ele tinha um professor, a minha família ela foi muito afetada pelo racismo. O professor do meu pai, infelizmente, não suportava a cor da pele do meu pai. Era sempre humilhando ele, safado, só coisas que não vem nem ao caso eu falar aqui para vocês. E um dia meu pai, desesperado, não sei, tomado pelo ódio, pela raiva, ele cometeu um crime. Dentro da faculdade, ele cursava contabilidade, único aluno negro da faculdade. Meu pai, infelizmente, assassinou esse professor dele. Quando meu pai assassinou esse senhor, ele fugiu, virou um fugitivo da justiça, fugiu para Mineiros, interior do estado de Goiás, conheceu a minha mãe, que era uma jovem garota de programa, e foi onde surgiu eu e os meus irmãos. Confesso para vocês, o que eu falei é verdade, eu tive irmão que foi vendido, eu tenho irmão que eu não conheço, eu tenho irmãos que sentem um ódio profundo pela minha mãe, pelo meu pai. Consegui perdoar minha mãe e o meu pai recentemente, principalmente por causa da minha esposa, por causa dos meus filhos, que me apoiaram muito. E eu entendi que a minha mãe não tinha escolha, né? Imagina, ser obrigada a se prostituir pela própria mãe, não ter o amor, não ter o carinho da própria mãe.
eu não defendo o que o meu pai fez, mas entendo também que o meu pai, ele foi uma vítima. O preconceito hoje ele existe, ele é presente, mas imagina aí há 40 anos atrás, 50 anos atrás, o que ele não deve ter passado. E eu aprendi a perdoar eles. Hoje, dos 5 irmãos, o único que tem contato com os pais sou eu. Os meus outros irmãos não conseguiu perdoar o meu pai. Eu costumo falar que a padaria ela mudou a minha vida. Eu falo para vocês assim, poxa, o pão ele transformou a minha vida. Ela é mais do que uma profissão, é algo que literalmente mudou a minha história e salvou a minha vida. Nessas andanças pelo mundo, eu fui o único dos irmãos que morou um pouquinho de tempo com a minha mãe, mas ela não tinha cuidado comigo. Eu cresci jogado. Então você se torna uma criança custosa. Lá no Goiás a gente fala custosa. Vocês sabem o que é custosa? Uma criança teimosa, uma criança... E morei com diversas famílias, diversas. Eu sou evangélico, mas eu não tenho preconceito. Eu aprendi a respeitar tudo e a todos. Porque a melhor fase da minha infância, se eu utilizar alguns termos aqui que não são termos corretos, eu peço perdão para vocês, porque eu sou um caipira do interior, tá? Mas a melhor fase da minha infância foi um momento em que eu fui criado por um casal de 2 mulheres. Foi a fase que eu me recordo com muito carinho de ser amado, uma fase de ser cuidado. Foi muito bacana. Mas era uma criança terrível, uma criança que aprontava muito, então nenhuma família suportava ficar comigo muito tempo, e isso eu me recordo que eu morei aí com nada, umas 20 famílias. Ficava um pouquinho com, não, vai embora, sai daqui, some dali. E nessas idas e voltas eu rodei muito, fui morar no Mato Grosso, até que, Dário, Uberlândia, em 96, eu fui morar com uma tia minha, lá em Uberlândia, Minas Gerais. Foi uma fase muito difícil, eu estava com 11 anos de idade. Eu estou contando essa história para vocês entenderem como a padaria transformou a minha vida. Morava com a minha tia, ela tinha uma religião que eu não concordo, e durante um tempo ela me obrigou a frequentar essa religião. Frequentei com ela, mas teve um dia que eu não rompi com ela, a gente brigou e ela me tocou. Eu fui morar nas ruas de Uberlândia. Morei durante 1 ano e pouquinho nas ruas de Uberlândia. Nessa época, o que vocês imaginar que uma pessoa possa ter feito errado, eu fiz. Roubei muito, muito mesmo. Graças a Deus, Deus me mostrou... por incrível que pareça, eu nunca consumi nenhum tipo de droga e nunca bebi, eu nunca gostei de álcool. De verdade, Deus me livrou dessa parte, né? Mas cometi muitos crimes, roubei, fiz muita coisa errada. E eu lembro que o meu primeiro contato com Deus de verdade foi aos 13 anos de idade. Foi aos 13 anos, eu conheci uma família, eu morava na rua, conheci essa família, eles eram de uma igreja que chama Assembleia Wesleyana. Lá na nossa região não tem essa igreja no Goiás, mas eu mostrei para minha esposa esses dias, a gente visitando Uberlândia, falei para ela, eu frequentava essa igreja aqui. E, gente, foi muito gostoso o primeiro contato que eu tive com a crença, com a fé, porque até então eu acredito que eu nunca tinha feito uma oração, eu nunca tinha me apegado com Deus. Passei a frequentar a igreja e foi transformador. Para mim foi muito gratificante. Eu gostava de ouvir o que o pastor falava. Pô, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai te transformar. E o pessoal que me convidou para a igreja me chamou para morar com eles. Eles tinham uma lavoura de berinjela, plantava berinjela lá em Uberlândia, e passei a trabalhar nessa lavoura com eles. Foi uma época que eu me senti tão bem com Deus, mas tão bem, que trabalhava na berinjela, na lavoura, trabalhava na lavoura e voltei a estudar, estava indo muito bem. E o dia que a padaria entrou na minha vida foi transformador. Por quê? Nessa época, eu comecei a sentir uma falta muito grande, uma ausência muito grande do meu pai e da minha mãe, muito forte mesmo. E um dia, lá tinha aquele cartãozinho de emprego, Dari, como que chama? O panfletinho de empregos, né, que tinha o jornalzinho, e eu lembro como se fosse hoje, gente. Jornalzinho de emprego estava escrito assim: sorveteria Tarumã, contrata-se sorveteiro e paga R$200 por mês. R$200 era muito dinheiro. Falei, entortei o caneco. Falei, agora eu tô bem. E assim, eu senti algo tão bom ao ver aquele anúncio que eu falei, eu vou conseguir esse emprego. Esse serviço vai ser meu. Falei, hoje é o dia da mudança da minha vida. E eu lembro que eu tinha R$2 no bolso para poder
E Uberlândia é uma cidade de porte médio, acho que tem mais de 800 mil habitantes, é uma cidade boa. Eu morava no bairro que é o bairro Morumbi, um bairro mais afastado, e a sorveteria era no centro da cidade, era muito longe para chegar lá. E eu tinha R$2. O passe coletivo era 75 centavos. Falei, dá para ir e voltar. Se eu não conseguir o emprego, eu volto para casa e continuo trabalhando na lavoura, né? E fiz isso. Mas no que eu cheguei no primeiro terminal lá de Uberlândia, o terminal de coletivo, é onde a gente troca de coletivo, né? Tinha uma promoção, uma coxinha e um refrigerante por R$1,25, que era o troco que eu tinha. E eu com muita fome falei, caramba, mas tudo tem um propósito, tudo Deus escreve certo, certo mesmo, e eu acredito que não é por linhas tortas, Ele escreve com a perfeição dele. Eu com muita vontade, eu falei, e agora, compro ou não compro? Se eu comprar, como que eu volto para casa? Era muito longe. Falei, vou comprar, estou com fome. Comprei o refrigerante e a coxinha muito gostosa, e fui para lá. No que eu cheguei lá na sorveteria Tarumã para pedir um emprego, conversei com ele e tal. Gente, eu não me recordo, mas o salário era algo em torno de R$80, R$90, R$200 era muito dinheiro, era muito dinheiro. E a minha ideia era o seguinte, eu tinha muito remorso com meu pai e minha mãe. Eu pensava assim, poxa, eu vou conseguir esse emprego, eu vou crescer na vida, eu vou me tornar uma pessoa muito boa, mas o pensamento era ruim, porque eu queria esfregar na cara deles que eu cresci sem a ajuda deles. Eu queria chegar neles e falar aqui, ó, estou bem e não vou ajudar vocês não. Esse era o meu pensamento, eu tinha muito rancor mesmo. Cheguei na sorveteria, pedi o emprego e tal, e ele me arrumou. Só que, na verdade, era para vender picolé na rua, com um carrinho de mão. Eu tinha que sair vendendo esse picolé, e se eu fosse um bom vendedor, eu poderia ter até R$200 no final do mês de comissão, o que era praticamente impossível, porque eu vendi muito picolé, e eu sabia que eu não ia conseguir aquilo. E eu fiquei chateado, porque quando eu peguei aquele panfleto, aquele jornal de emprego, eu acreditava que aquilo ali era um sinal de Deus. Eu falava, poxa, é Deus querendo transformar a minha vida, eu vou aproveitar esse momento. E eu saí de lá tão chateado que eu não dispensei o emprego e saí andando pelas ruas de Uberlândia. E confesso para vocês que eu não sabia fazer uma oração, mas eu questionava muito Deus. Eu falava, poxa, está tudo dando errado. Eu não tenho família, eu não tenho ninguém, eu morava nas ruas. E até o Senhor me desamparou, porque eu me recordo que o pastor falava assim, que Deus fala com as pessoas. Eu não sei qual é a fé de vocês, mas eu acredito de verdade que Deus fala com as pessoas. E eu questionando muito, muito revoltado, chorando pelas ruas de Uberlândia. Gente, eu tinha 13 anos de idade, eu era uma criança, e chorando muito, até que eu cheguei na BR principal de Uberlândia, BR que corta a cidade, e sentei na lateral da BR e comecei a chorar muito, muito mesmo. E revoltado, nada dá certo, o que está acontecendo, por que a minha vida ficou assim. E naquele momento passou pela minha cabeça me matar. Eu falei, olha, eu vou fazer uma coisa aqui agora. Eu vou entrar embaixo de uma carreta dessa, que eu vou dar a maior lição de vida no meu pai e na minha mãe. Eu falei, eu vou fazer isso. Só que eu fechei os olhos e falei assim, Senhor, se o Senhor não quer que eu faça isso, fala comigo. Me dá um sinal, me mostra uma direção. E eu estava muito preocupado com 75 centavos para voltar para casa. Eu falei, pô, o que eu vou fazer aqui nesse Uberlândia? Eu falei, pô, eu fiz um compromisso que eu não vou roubar mais, eu não vou fazer coisas erradas, mas me dá um sinal, o que o Senhor quer de mim. E eu tentava ouvir a voz de Deus e não escutava. Deus não falava comigo, não falava comigo. Eu falei, caramba, até o Senhor me abandonou. Aquele jeito meu de falar com Deus. E interessante, gente, é que nessa hora eu abri os olhos e tinha uma moedinha de 50 centavos no meio dos meus pés. Eu falei, é um sinal. Falei, é um sinal aqui, é para mim não desistir, é para continuar a minha história. Eu peguei aquela moeda, falei assim, eu vou pedir um serviço aqui para alguém. Eu quero... eu vou pedir 25 centavos para alguém para me chegar em casa e vou continuar a lavoura, porque eu entendi que Deus estava falando comigo através de uma moeda de 50 centavos. Na minha mente, aquilo era um sinal claro de Deus. Eu caminhando pelas ruas de Uberlândia, no bairro Moarama, tinha uma padaria que chamava Panificadora Vida Nova. Eu passei em frente a essa padaria, mas eu senti uma vontade tão grande, uma vontade imensa de entrar na padaria, só que eu não entrei. Eu continuei andando. Parecia que algo estava me atraindo para essa padaria. Continuei andando pelas ruas, tinha um salão de beleza, eu falei, eu vou entrar aqui nesse salão, eu peço esses 25 centavos, eu sou um coitadinho, eu vou ganhar até mais, né? E entrei no salão para pedir o dinheiro. No que eu entrei no salão, não sei se vocês têm essa fé para acreditar no que eu vou falar, mas
eu escutei uma voz clara: volta na padaria, meu filho. Eu escutei a voz de Deus falando comigo. E eu fiquei desesperado, eu olhei para o lado, eu não vi ninguém, eu saí e continuei andando, eu não quis voltar na padaria, mas o coração foi entristecendo, foi tipo, cara, tem que voltar, tem que ser naquela padaria. Falei, vou voltar. Voltei na padaria. No que eu cheguei na padaria, fui no caixa, perguntei quem era o proprietário, a moça me mostrou o Lorival, barbudo, falou, é aquele lá. Cheguei no Lorival, falei, para pedir 25 centavos para eles, eu contei a minha história de vida toda. O que eu contei até agora para vocês, eu contei para ele. Ele virou para mim e falou, não, eu vou te ajudar, mas eu quero que você faça um favor para mim. Pegou na minha mão, me levou de fora da padaria. O Google produziu um documentário contando a minha história. Se vocês entrarem, vocês vão ver alguns trechos e a gente fala mais detalhada essa história, tá? Me levou do lado de fora e me mostrou uma placa bem longe. Ele falou, tá vendo aquela placa lá? Falei, tô. Lá é uma mercearia, eu quero que você vá lá e compre uma carteira de cigarro para mim. E ele me deu R$50, que era mais de meio salário. Ali ele já estava me testando. Ele não fumava, o Lorival não fumava. Fui lá, comprei a carteira de cigarro e, gente, acredito que 60 dias antes disso, ele nunca mais ia ver esses R$50 na vida dele. Tinha perdido. E por alguma razão, acredito que é algo que a gente não consiga explicar, é Deus te mostrando a direção. Eu comprei a carteira de cigarro, voltei e entreguei o troco para ele. Ele virou para mim e falou assim, olha, seu nome é Paulo? Eu falei, sim. Minha esposa foi para Belo Horizonte, a gente está tendo o nosso primeiro filho. Ela foi ficar com a mãe dela e eu estou muito... As coisas aqui para mim estão muito corridas, está muito difícil. Então, quer trabalhar comigo? Eu falei, quero. Ele falou assim, eu te pago R$100, eu não vou te pagar os 200 que você ia receber na sorveteria, mas R$100 eu posso te pagar. Eu falei, na hora, fechado. E o mais importante, ele me deu o passe coletivo para ir para casa e voltar a trabalhar, que era a minha preocupação. A partir desse dia, eu nunca mais fiz nada na vida que não fosse envolvido com a padaria, com a panificação. Desse dia para cá, eu me apaixonei tanto, eu gostei tanto da padaria, que eu era aquele cara que, se eu soubesse que o padeiro ia fazer um bolo na madrugada, eu chegava mais cedo, eu ia embora mais tarde. Eu me envolvi com a padaria, não pelo salário, foi por amor. Eu achava aquilo... É muito legal você fazer o primeiro bolo, aquele bolo crescer perfeitinho, ficar redondinho. É uma perfeição. Eu acho até mais bonito do que a venda final para mim lá na padaria. Até hoje, às vezes eu vou e encho uma vitrine, né? Fica aquela coisa mais linda. O pessoal chega e compra 2 bolos, eu vou lá dar uma dor no coração, eu falo, pô, tá tão bonito, desfalcou aqui agora, né? Porque assim, eu amo muito a padaria, mas muito mesmo. Entrei na padaria por causa dessa história, gente. Eu acredito que Deus me deu essa profissão, Ele me mostrou esse caminho. Me tornei um profissional, fiz muito cursos, me adaptei, gostei muito, aprendi panificação, confeitaria, rodei o Brasil. E um certo dia eu fui parar na cidade de Alto Araguaia, no Mato Grosso, fui dar um treinamento numa padaria. E o turismo, isso eu acredito que todo padeiro vai se identificar que eu vou falar, chegou numa padaria, você tem que visitar todas as padarias da cidade. Você tem que visitar tudo. Nessa época eu tinha uma proximidade com Deus, mas confesso para vocês que eu ainda era um cara muito arrogante, eu tinha melhorado muito, mas era um cara assim que não tinha uma base familiar por dentro, um cara bruto, chucro mesmo. Visitando as padarias de Alto Araguaia, eu conheci a pessoa que mudou a minha vida de verdade, que é a minha esposa, que está aqui. Vem aqui, amor, por favor. Eu quero que o pessoal te conheça. Essa mulher aqui, eu acredito de verdade, gente. Hoje a gente emprega mais de 100 pessoas. Nossa nova loja, só ela vai empregar mais do que isso. E eu acredito de verdade que se essa mulher não tivesse aparecido na minha vida, eu estava no cabo da enxada até hoje. Eu ia estar... Então, ela é muito importante para mim. É a mãe dos meus filhos, a dona Raica. Né? Você poder... Dário. Aqui. Eu separei algumas fotos aqui, que são fotos interessantes da nossa trajetória. Né? Aqui é o Pico. Pico pequenininho, com 2 anos, eu feio demais. Essa época aqui era a época das vacas magras, gente, mas vaca magra mesmo. Padaria pra gente é uma mistura assim, tão fantástica, né, amor? É algo... A gente casou, na verdade a gente não casou, a gente juntou os trapos. Eu tinha um dinheirinho, a Raica tinha um dinheirinho, montamos a nossa primeira padaria. Eu já era um bom profissional, sabia produzir, a Raica muito trabalhadora também, mas eu não sabia administrar, eu não entendia de gestão de padaria, que é algo muito importante. Acredito que vai ter palestrantes aqui que vão falar sobre gestão para vocês. Eu não tinha essa gestão. Primeiro mês, chegava no final do mês, tinha vendido R$100 mil, eu falava, estou rico, falei, agora consertei a vida.
E pensando assim, com 1 ano a gente quebrou. A gente quebrou, né, amor? Você quer sentar de novo para descansar? Então, pessoal, com 1 ano a gente fechou as portas da nossa padaria. E, gente, foi uma fase do nosso casamento, foi uma das piores fases. Por quê? Eu falo que o segredo do sucesso está em não desistir, está em acreditar em você. E foi uma época que eu não acreditava de verdade. A gente quebrou a padaria, o pessoal que comprou virou para mim e falou assim, Paulo, eu vendo essa padaria, eu compro essa padaria, mas eu quero que você trabalhe comigo. Eu quero que você seja o nosso funcionário durante 6 meses, porque a gente não sabe produzir. Eu falei, não, tranquilo, precisava muito vender, estava devendo demais. Vendi a padaria. E é impressionante, gente, porque a padaria que era um fracasso na minha mão, que não dava certo, porque eu não tinha gestão, quando eu me tornei funcionário, ela passou a dar lucros, ela passou a crescer e eu passei a me culpar muito. Eu me sentia literalmente um merda. Eu me sentia o pior ser humano do mundo. Porque nessa fase... Dari, tem uma foto, essa foto. Essa foto aqui, gente, eu separei essa foto porque eu queria mostrar para vocês. Ela é muito importante para mim. Porque na semana que a gente tirou essa foto, a gente não tinha o que comer em casa. A gente quebrou de chegar literalmente no fundo do poço. Eu saía para trabalhar, chegou aí cobrador dentro da minha casa, ameaçar a Raica. Olha, se você não pagar, eu vou vir aqui, eu vou tomar essa TV, eu vou tomar essa geladeira. E eu chegava em casa, a Raica desesperada, chorando, e eu pensando, meu Deus, o que eu fiz da minha vida, essa padaria era minha, não deu certo, e agora que eu sou um funcionário, essa padaria está dando certo, que bosta que eu sou. Que tipo de homem eu sou? E eu entrei num estágio de depressão tão grande que nessa fase a gente chegou a separar, foi 3 dias, né? 3 dias de amargura, a gente chegou a separar durante esses 3 dias, mas graças a Deus a gente se entendeu. Eu falo para as pessoas que a volta por cima para mim, ela foi de 5 anos para a gente conseguir dar a volta por cima. Foram 5 anos trabalhando e pagando dívida, pagando conta, muito sofrimento mesmo, até que um dia eu cheguei em Chapadão do Céu. Mas eu falo para vocês que essa fase difícil foi o melhor momento que aconteceu na minha vida. Foi o melhor que poderia ter acontecido comigo, porque eu aprendi muito ali. O segredo da padaria Sem Segredos hoje é que eu adquiri muito conhecimento nessa fase ruim. Eu reclamava muito, mas hoje eu agradeço. Se isso não tivesse acontecido comigo e com a minha família, eu não tinha inteligência emocional para passar a fase que eu estou passando hoje, que é uma fase muito boa. Quando eu cheguei em Chapadão do Céu, eu olhei a cidade, algumas padarias pequenininhas, e eu falava assim, caramba, aqui cabe uma padaria muito boa. Liguei para minha esposa e falei, amor, vem para cá, a gente vai dar certo aqui. E na época a gente não tinha dinheiro para nada, a gente não tinha condição, estava muito difícil mesmo. Ela topou aí, a gente alugou uma kitnet. Isso eu estou falando para vocês há 10 anos atrás, não é algo muito distante, não. A gente alugou uma kitnet de 3 metros quadrados. A gente comprou uma cama beliche para os nossos meninos dormir, que nessa época tinha o Gabriel já também, que eu sou bom no negócio, eu não perco tempo, sabe? A gente tinha o Gabriel e eu e a Raica dormia no chão. Eles dormiam na cama. Durante os 3 primeiros meses de Chapadão do Céu, a gente comprava uma marmitex, uma marmita no almoço, porque a gente não tinha fogão, não tinha geladeira. A Raica dividia essa marmita por 4 para a gente, por 4. Então foi muito sofrimento, até que, trabalhando certinho, eu e a minha esposa muito unidos, esse sofrimento do início da nossa vida serviu muito para nos motivar. A gente se uniu, a gente se fechou de um jeito que não tinha como dar errado, ia dar certo. Apareceu a oportunidade de comprar uma mini padaria, que é a atual padaria Sem Segredos hoje, essa padaria muito pequenininha, eu estava trabalhando, a Raica trabalhando, e a gente já estava indo bem. Virei para ela e falei assim, essa aqui foi a Padaria Avenida, a nossa padaria pequenininha, eu tenho um carinho tão grande por ela, foi aqui onde tudo começou. Cheguei na minha esposa e falei assim, vou comprar uma padaria ali. Ela, de jeito nenhum, você está doido? A gente não pode comprar, a gente está indo tão bem. Eu falei, não, eu vou comprar. Comprei essa padaria, e a padaria era muito ruim mesmo. Primeiro dia vendeu R$90, eu agradeci a Deus. Segundo dia, R$60, eu agradeci. No terceiro dia foi 35, eu falei, uai, está errado. Né? E ela brava comigo, ela falou assim, não dá, porque tinha o pão caseiro, que vendia muito nessa padaria. Eu não conseguia fazer esse pão caseiro, eu sou um padeiro e não conseguia, tinha que fazer ele de forma manual.
Todos os dias eu pegava os ingredientes para fazer esse pão na minha conta no supermercado que eu trabalhava, que eu não saí do meu emprego, para fazer o pão. Naquele mês da inauguração dessa padaria, a gente não ia ter dinheiro para pagar aluguel de casa, porque eu estava consumindo tudo. E um dia, ela desesperada chegou em mim mais uma vez e acabou com a minha vida. Ela falou assim, estou indo embora, liguei para o meu pai, a gente não vai mais tocar essa padaria. A gente não vai mexer, eu não suporto mais. E, gente, eu sentia tanto que eu estava no caminho certo, eu estava fazendo as coisas certas, eu não estava com ambição, eu queria crescer, eu queria dar uma oportunidade de vida melhor para a minha família, né? Eu sentia tanto que estava no caminho e não entendia o que eu estava fazendo de errado. A Raika ligou para o pai, pediu para o pai dela ir buscar ela, e à noite a gente fechou, ela foi para casa dormir com os meninos, eu ajoelhei na cama do lado dela, ela dormindo, eu coloquei a mão em cima da mão dela e fiz uma oração, eu pedi para Deus me mostrar o caminho, para Deus me iluminar, eu pedi sabedoria, porque eu não sabia mais o que fazer. E hoje, a padaria Sem Segredos do interior, por mais que seja uma cidadezinha pequena, é uma padaria que tem 800 metros de construção, uma padaria grande. A Selma já foi lá, né? A Selma conhece, uma padaria bonita mesmo. Eu sonhei fazendo o tal do pão caseiro a noite inteira, e eu estava numa cozinha que lembrava muito a cozinha da padaria Sem Segredos atual. E nesse sonho chegava um padeiro vestido de branco, eu não conseguia ver o rosto dele, esse padeiro era Deus. E ele falava assim, calma, meu filho, você está desesperado, você está apavorado, você vai conseguir, vai dar certo. E eu passei a noite inteira fazendo aquele pão, a noite inteira fazendo esse pão caseiro. Acordei na madrugada, ela falou assim, para onde que você vai? Que eu acordei bem antes, né? Falei assim, estou indo fazer o pão caseiro. Não, eu já falei para você que eu não vou abrir. Eu falei, amor, pelo amor de Deus, eu sei o que eu estou fazendo de errado e eu acredito nesse pão. Eu acredito que esse pão vai mudar a nossa vida, esse pão vai transformar a nossa realidade. Gente, eu sonhei e eu tinha certeza que eu ia acertar. Convenci ela de abrir. Ela, vou abrir só hoje porque meu pai não pode vir. Liguei para o meu sogro e falei, vô Vide, vem não, segura a mão, vai dar certo. Meu sogro acabou comigo, meu filho, você tem que parar com essa ideia sua. Porque antes da padaria eu já quebrei vários comércios, nada dava certo. Meu filho, você está indo bem, para que você foi fazer isso? Falei, vô Vide, vai dar certo. E eu lembro que eu fiz 8 pão caseiros. Eu fazia esse pão todos os dias e a Raika que assava, porque eu tinha que ir trabalhar, né? Ela que ficava cuidando do forno. E todos os dias eu ligava para ela, como que está o pão? Ela jogou fora, jogou fora. No dia do sonho, eu liguei para ela, eu estava tão desesperado que eu não conseguia trabalhar na padaria do supermercado. Liguei para ela, eram umas 9 horas da manhã, falei, amor, como que ficou o pão? Hoje a gente chama esse pão de pão de Deus, é o pão mais vendido da padaria Sem Segredos. Ela virou para mim e falou assim, ficou muito bonito, já vendeu tudo. Vendeu tudo. Eu fiquei tão feliz, que eu saí da padaria e fui para o banheiro do supermercado, eu mordi o braço, porque eu gritava de felicidade, obrigado, meu Deus, obrigado, vai dar certo. No horário do almoço eu fiz mais 8 pão, à tarde eu liguei para ela, já tinha vendido tudo. No outro dia a gente fez o dobro desse pão caseiro, já tinha vendido tudo. Essa padaria, a padaria Sem Segredos, ela era do lado do cemitério da cidade de Chapadão do Céu, na última rua. Um pouquinho para frente era um pasto. Acredito que 60 dias depois que a gente acertou esse pão caseiro, a gente tinha 11 funcionários, eu lembro até hoje. Essa venda nossa de R$35, ela, algo em torno de 60 dias, ela foi para 1.000, 1.500 e foi crescendo e não parava de crescer. E a nossa história, eu devo muito a esse pão. Por isso que eu falo para todo mundo que a panificação mudou a minha vida e eu tenho um apego muito grande com Deus e pelo fato de não desistir. E eu não vou desistir nunca. Motivo para desistir da padaria eu tenho todos os dias até hoje. Eu sou um panificador comum que acorda todo dia cedo falando, hoje eu vendo esse trem. Não dou conta mais de tocar. Mas no decorrer do dia eu lembro que a enxada era mais pesada, era pior, né? Falava, eu vou continuar. A padaria foi aumentando a venda, foi crescendo, fomos para um ponto maior. Isso aqui era o ponto principal lá da nossa cidade, uma praça bem localizada. Aqui, acho que foi na semana que a gente inaugurou. Essa placa Avenida, gente, para vocês terem uma noção, quando a gente abriu a padaria, eu não tinha dinheiro para fazer uma fachada. E estava escrito na parede, Mercearia Avenida. Ficou Mercearia Avenida. Quando a gente foi para o centro, eu não tinha dinheiro para fazer uma placa lá para o centro. Arranquei a placa da avenida e levei para o centro, para vocês terem uma noção. A gente comprou um terreno, começamos a construir o nosso ponto, foi muito difícil. Foi uma fase também assim terrível, eu empolguei, construção não é fácil.
Eu falo para as pessoas que eu passei a ganhar dinheiro de verdade com padaria. Eu tenho 10 anos que eu tenho padaria. De 6 anos para cá, eu passei a colher os frutos na panificação. Eu falo para as pessoas, gente, de imediato, principalmente para quem quer começar. Padaria é um baita de um negócio, muito lucrativo, desde que você siga algumas etapas corretas. Mas não abre pensando em ficar rico no começo, não, porque tem um prazo. O meu foi 6 anos. Pode ser que aconteça de ser um pouco mais rápido, mas a gente tem esse tempo para fazer dar certo. Padaria, a gente inaugurou o nosso prédio, um prédio grande, bonito. Meu tempo está quase acabando, mas eu vou resumir rapidinho aqui para vocês. Um prédio muito bonito, um prédio grande. As coisas estavam indo bem, estava tranquilo. Um dia, o Pico. Quem aqui conhece o Pico? Conhece o Pico? O Pico ia fazer 10 anos de idade. E para construir essa padaria, eu desviei muito dinheiro da padaria. Desviei muito. E teve um dia que eu me vi numa situação bastante desconfortável financeiramente. Construção é um negócio que você empolga, você quer terminar, né? E nessa fase, que estava uma fase, eu estava começando a assustar de novo, o Pico chegou em mim e falou assim, pai, você tem quantos anos? Eu falei, 36. Aí ele falou assim, 36. Falei, por quê, filho? Não, nada não, pai. Falei, por quê, filho? Nada não, pai. E aquele dele, eu senti que tinha alguma coisa ali, né? Aí ele seguiu um youtuber muito famoso, ele virou e falou assim, não, pai, eu sigo o fulano aqui, ele tem 21 anos, comprou uma Ferrari hoje, senhor com 36 andando de carro velho. Falei, pô, meu filho, o cara é famoso. Não, pai, mas você pode ser famoso também. Falei, mas como? E aí ele veio me apresentar o YouTube, eu assisti os vídeos, mas eu não entendia como funcionava. Ele falou assim, as redes sociais, pai, isso aqui vai ajudar, isso aqui vai alavancar a padaria, o senhor vai ficar famoso, até hoje eu não consegui comprar essa Ferrari que ele falou. Né? Até hoje eu não dei conta. Ele falou, mas a gente vai crescer muito. E ele pegou um celular J6, a gente tem que estar trabalhando para... Não, eu não quero ter Ferrari, não. Ele pegou o J6 e começou a me filmar fazendo um bolo. E o interessante é que o Gabriel, com 6 aninhos, tinha uma vassoura de palha e o Paulo Vitor colocou um pendente, uma lâmpada, né, porque era escuro o local, e o Gabrielzinho ficava segurando aqui. Ó. O Gabriel segurando a luz, ele era da iluminação, e o Paulo Vitor filmando. E eu não sou influenciador, eu estou aprendendo. Eu falo para as pessoas assim, gente, eu sou caipira de tudo. Eu sou um cara que tem um orgulho danado. Eu defendo frango com piqui de tudo quanto é jeito. E eu não sabia me expressar, não sabia me comportar. E o Paulo Vitor, quem assistiu os primeiros vídeos, vai lembrar disso. Ele ficava assim, pai, você esqueceu de pedir o pessoal para se inscrever. Pai, tem que lembrar de assinar o sininho. Pai, sua doma está suja. Pai, faz assim. Pai, está errado. E as pessoas se identificou com isso. As pessoas gostaram e a gente começou a crescer muito rápido. Eu recebi uma lição muito grande do Pico, porque eu lembro que monetizou o canal e o primeiro mês eu recebi $117, que para o real na época dava R$700. Falei assim, só acredito nesse dinheiro quando cair na minha conta. Enquanto estiver aqui no computador, eu não acredito. O dinheiro caiu na conta, eu falei, o negócio é bom, dá para ganhar um dinheirinho. Mas eu falei, pô, R$700 não vai transformar a vida de ninguém. O segundo mês de monetização já foi para $700, que o dólar estava alto, mas deu 3 mil e pouco, quase 3 mil, né? Falei, o negócio é bom. Já no terceiro mês, gente, chegou a quase R$20 mil o meu AdSense. Eu falei, agora vai. Só que a gente tinha o pão caseiro, que era a nossa receita preciosa. Era a receita que transformou a nossa vida. Eu lembro que o nosso canal chegou numa fase que ele não crescia mais. Ele empacou naquele ponto ali e não ia. E o Paulo Vitor chegou e falou assim, pai, o senhor tem que ensinar o seu melhor. A internet você ganha repassando o seu conhecimento. Ensina o pão caseiro. Eu falei, pô, meu filho, o pão caseiro não. A Raica já ficou brava também. Não, o pão caseiro não. As padarias da cidade aqui é tudo doido querendo essa receita, a gente vai ensinar. E aí ele ficou bravo. Ele falou assim, então não adianta. Para crescer, você tem que ensinar o que você sabe, você tem que ensinar o seu melhor. E ele ficou bravo. Ele falou, não mexo mais com o canal. A gente foi dormir, eu fiquei pensativo com o que esse menino me falou. Eu falei, caramba, o que esse menino está falando? No outro dia eu levantei e falei, vou gravar o pão caseiro. A Raica falou, não. Eu falei, vou gravar. Eu gravei o pão e contei a história. Essa história que eu contei para vocês, do sonho, no vídeo eu conto. Eu falo, gente, esse pão, ele transformou a minha vida, ele mudou a minha realidade. Eu espero de verdade que quem está vendo esse vídeo e for fazer, que ele seja transformador para a sua vida também, que ele mude a sua história. Gravei o pão, gente, em 5 dias a gente atingiu milhares e milhares de seguidores.
começou a surgir empresas parceiras, a gente começou a desenvolver projetos, parcerias. Eu lembro que eu lancei o meu primeiro curso, que era um curso de bolos caseiros. Em 30 dias eu vendi R$260 mil desse curso. Falei, agora compra a Ferrari, vai dar, tá perto, né? E eu acredito de verdade que as pessoas se interessou pelo meu trabalho, porque eu conto a nossa realidade. Essa aqui é a atual Padaria Sem Segredos. Hoje ela está um pouquinho mais bonitinha, está mais arrumada, ela é maior para o fundo, porque eu conto a minha realidade, os meus erros, os meus acertos. Eu falo, ó, gente, eu falo para as pessoas assim que eu me considero o melhor gestor de padaria do mundo com a minha forma simples. Eu entendi que o segredo do sucesso para mim é fazer o simples bem feito. É fazer um sonho, mas aquele sonho caprichado, onde você calcula o local onde vai cair o açúcar, quando você vai colocar ele na vitrine, você vai pôr ele do melhor lado. É o simples bem feito. Eu acredito de verdade que não tem necessidade da gente ficar expandindo e tentar inovar. A inovação ela é bem-vinda, mas o pessoal está esquecendo que o simples bem feito dá um resultado impressionante. Hoje, nessa padaria de Chapadão do Céu, que tem 11 mil habitantes, a gente chega a vender R$20 mil por dia, que é algo impressionante. É algo impressionante para uma padaria de uma cidade. Tem 7 padarias hoje, além da nossa, né, ao todo são 8 padarias. Isso é algo impressionante, porque a gente faz o simples bem feito. A gente tem um atendimento de excelência, a gente expõe a nossa vida lá na padaria mesmo. Eu convido os clientes a conhecer a nossa produção, a gente é transparente em tudo. A gente procura sempre satisfazer o cliente, é fazer o básico, é fazer o simples mesmo. O pessoal está esquecendo muito do beabá. Às vezes ele quer transformar tanto a sua padaria que ele esquece do óbvio. Esquece de dar um bom dia para o cliente. No interior, eu sei que em cidade grande é difícil, mas no interior a gente treina os nossos funcionários a chamar o cliente pelo nome. A gente conhece todo mundo. Bom dia, seu Zé. Bom dia, seu João. É algo que encanta e as pessoas se aproximam muito da gente. Recebo proprietários de padaria do Brasil inteiro em Chapadão do Céu. As pessoas vão para conhecer, as pessoas passam a semana lá com a gente. Como eu falei para vocês, agora a padaria de Brasília, Dari, por favor. Essa padaria aqui, gente, é uma padaria que ela já está bem adiantada. Provavelmente eu inauguro ela aí nas próximas 3, 4 semanas. É uma padaria muito grande, eu estou muito feliz, vocês não têm noção. Gente, você já imaginou um cara que foi abandonado pela família, um cara que teve a história de vida que eu tive, hoje olhar para isso aqui? Isso aqui é um orgulho para mim, assim, muito grande mesmo. Isso aqui não é por dinheiro, não, é por orgulho mesmo, sabe? Hoje eu aprendi a perdoar o meu pai, a minha mãe, como eu falei para vocês, ajudo muito eles, muito mesmo, eu faço o que eu posso pela família da minha esposa, mas isso aqui para mim é algo que vai acima de uma padaria comum. Eu falo para as pessoas, eu estou abrindo a melhor padaria do Brasil, porque na minha mente é a melhor padaria do Brasil e vai ser, e eu vou vender como a melhor do Brasil. É uma padaria que foi projetada para ser um estúdio de gravações, a gente vai ter uma escola nessa padaria, são 3 terrenos que essa padaria ocupou de espaço, são 3 terrenos grandes, a gente tem um estacionamento lá, acredito que para uns 100 carros, amor? 60, vamos exagerar não, né? Mas é algo assim que me deixa muito feliz. As redes sociais, eu agradeço todos os dias ao meu filho, mas eu vendo ali, gente, a minha verdade. Eu conto o meu dia a dia, eu conto a minha história, a minha fé, e eu tento motivar. Eu gosto de falar para vocês o seguinte, eu não sou melhor do que ninguém aqui, eu sou um cara que tinha tudo para dar errado na vida, tudo. E hoje a gente está crescendo, a gente está... E um detalhe, eu sou um influenciador digital, mas antes de ser um influenciador, eu era um empresário que estava crescendo. Então, eu tenho uma visão diferente dos demais influenciadores digitais. Hoje a gente tem uma escola online, onde eu tenho aí 30 grandes chefes de renome nacional trabalhando comigo. Somando os seguidores dos chefes que estão no projeto Padaria Sem Segredos, a gente tem 30 milhões de seguidores. A gente tem grandes nomes, Eduardo Beltrame, Rosivaldo Bispo, Alexandre Dantas, essa galera tudo trabalha comigo hoje em dia. A gente agencia o trabalho desse pessoal. Tati Fabulosa. Na FIPAM, por exemplo, poxa, eu estou ficando em 6 stands, toda hora tem que correr no banheiro, trocar de roupa. E isso, para mim, assim, é de uma satisfação, porque mostra o meu crescimento. Eu agradeço muito, muito mesmo a cada um de vocês por estar aqui, por ter ouvido a minha história.
pode nos procurar. Convido vocês a conhecer a Padaria Sem Segredos de Brasília. Vai ser muito bom. O intuito dessa padaria é justamente receber o dono de padaria. É receber vocês lá, é contar a nossa história pessoalmente. É uma padaria. A gente contratou hoje a Ideal do Emerson, não sei se o Emerson está aqui. O Emerson provavelmente está entre os melhores do Brasil quando o assunto é padaria. É um gestor. O Emerson vai ser um dos palestrantes da feira. Foi ontem. O Emerson, ele ficou responsável por fazer a inauguração da padaria, porque a gente quer que essa padaria seja um exemplo mesmo. Tudo que está lá foi pensado. Tanto é que a data de inauguração da padaria inicial, gente, eu anunciei a primeira vez, 15 de dezembro inaugura do ano passado. 15 de dezembro era a data prevista para a inauguração da padaria, mas infelizmente a obra não é fácil, as coisas vão... Brasília, as coisas acontecem de uma maneira muito diferente, e agora que eu vim entender o que é Brasília, muita coisa depende da propina, de verdade, tá? Eu estou morando em Brasília, mas isso é real. Preciso de uma liberação, é uma propina, é uma coisa assim, é algo que não entrava na minha cabeça, eu não quis fazer isso, e por não fazer isso, me enrolei todo. Estou aí há quase um ano tentando inaugurar a nossa padaria e não consigo. Mas agora deu tudo certo. Fazendo as coisas direitinho, não se corrompendo, vai dar certo também, né? E provavelmente nos próximos dias aí a gente mostra para vocês. Esse aqui é o Gabrielzinho, meu menininho, meu orgulho. Essa mulher, ela sofreu muito, tá? Mas muito comigo. Vem aqui de novo, amor, está encerrando o nosso tempo. Eu quero terminar com você aqui. Gente, eu falo para as pessoas, eu convivo muito com... Beleza. Eu convivo muito com o público da padaria de pequeno porte, com a padaria familiar, com um padeiro que saiu do emprego e resolveu empreender e montar a padaria dele. Eu confesso para vocês, poxa, e eu identifico muito isso na história da maioria dos profissionais, das famílias que começam a trabalhar. Eu sou um cara desestruturado, familiar, e a grande maioria de quem começa um projeto novo, ele tem uma história parecida. Por mais que a gente estivesse crescendo, eu não tinha mentalidade para o que estava acontecendo na nossa vida. Os primeiros anos de padaria era muito difícil, as coisas davam errado. Eu era tão orgulhoso que eu não assumia o meu erro, eu culpava a Rai, que era mais fácil para mim. Era mais fácil chegar nela e falar assim, pô, por que você fez isso? A sua administração está errada, não está certo. Eu culpava os funcionários, eu era um cara intransigente. Chegou a um certo ponto que começou a subir na minha cabeça. Eu tinha uma dificuldade porque ninguém conseguia parar para trabalhar comigo. Eu era uma pessoa muito difícil mesmo. Só que eu entendi, graças a Deus, que eu sou limitado. A padaria ela chegou a um nível de venda que não saía daquele lugar e eu me matava de trabalhar, eu começava às 4 horas da manhã, parava às 10 da noite, dia de sábado era até às 2 da manhã, eu me matava de trabalhar, eu muito perfeccionista. O padeiro fazia um pão, eu não concordava com aquela qualidade, falava, não vai vender. E isso, assim, para o padeiro, cara, é uma humilhação. Só que eu não tinha essa consciência, sabe? Culpava tudo e a todos, menos eu. E aí chegou um momento que eu estava tão cansado, tão esgotado, eu estava perdendo o meu casamento, os meus filhos estavam insuportável a convivência em casa, que você vive cansado, você leva aquela dor de cabeça para a sua casa. Mas graças a Deus chegou um momento, foi o maior aprendizado, e eu identifico isso na pequena padaria, tá? O maior aprendizado que eu tive ao longo desses últimos 10 anos com a Padaria Sem Segredos foi entender que o meu fracasso, o único culpado era eu. Eu reconheci que eu estava pisando na bola, que estava errado, e eu pensei assim, poxa, eu tenho que me moldar, eu tenho que me controlar. E aos poucos eu fui tentando fazer isso. Aos poucos eu fui tentando me controlar, fui tentando ser mais paciente com a minha esposa. Ela assumiu a gerência da padaria, eu cuidava mais da produção, eu fui entendendo da importância que era motivar o meu funcionário, para mim não perder funcionário a cada 2 meses. Hoje a gente tem uma equipe lá, o pessoal está com a gente já há muito tempo, há anos, né? Mas entender que eu era o principal culpado do meu fracasso foi a maior lição de vida que eu tive, foi algo muito importante para mim, e eu agradeço muito a minha veinha, eu chamo ela de Dona Raica nas redes sociais, por ter sido muito paciente comigo, muito obrigado mesmo. Gente,
E essa é a história, é um pedaço da história da Padaria Sem Segredos, um pedacinho da história. Eu convido todos vocês a conhecer pessoalmente essa história lá em Brasília, eu quero receber vocês lá. E aqui eu me sinto abraçado por todos vocês, porque tem muita gente aqui que eu já conheço, muita gente que acompanha o meu trabalho. Conhece a gente lá de... E muito obrigado, meu amor. Eu estou muito feliz, de verdade. Eu agradeço tudo isso a você, porque sem você eu estava na enxada até hoje. Estava lá na berinjela, lá trabalhando. Né? Muito obrigado, gente. Vamos. Muito obrigado mesmo.